Vamos abrir a Bíblia lá em Lucas 1. Pedi licença hoje para fugir, para sair do calendário litúrgico, até por causa da data de hoje. Mas pedi, logo em seguida me arrependi um pouco de ter pedido para sair, pedido licença, porque é muito difícil você falar alguma coisa no dia de hoje sem ser clichê, sem ser cobrada de falar aquilo que todas as mães querem ouvir. Aquela provocar as emoções certas, né, na dose certa. Ainda mais quando, assim, no meu coração, bateu uma vontade muito forte de falar daquela que é considerada a mãe de todas as mães, que é Maria, mãe de Jesus. Quero fugir um pouco, assim, desse olhar para Maria só como mãe, mas olhar para ela como uma pessoa, né, como eu e você, independente do gênero, mas uma pessoa que ama e serve e busca andar nos caminhos do Senhor. Então, é assim que eu queria visitar a história de Maria hoje. Lucas, capítulo 1, dos versículos 26 a 38. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: "Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você." Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: "Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre todo o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim." Perguntou Maria ao anjo: "Como acontecerá isso se sou virgem?" O anjo respondeu: "O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus." Respondeu Maria: "Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a sua palavra. Que se cumpra em mim, que cumpra-se em mim." A história de Maria é muito conhecida. Oi? Não passa. A história de Maria é muito conhecida. Volta. Está muito escuro. Gente. Aí eu não leio. Eu prefiro eu ler do que ficar bonitinha a imagem. A história de Maria é uma história muito conhecida dentro e fora dos nossos círculos cristãos, do nosso círculo evangélico. Uma história, muitas vezes, romantizada nos presépios, no Natal, nas diversas imagens, pinturas, telas, esculturas que se foram criadas ao longo da história acerca de Maria. Mas também imagens nem sempre verdadeiras, naquele sentido de transmitir a emoção, o sentimento por trás daquela visita, daquela chegada do anjo. A Bíblia mesmo fala pouco de Maria, são poucos os textos que falam dela. Lucas é o evangelista que mais detalha a sua história. Lucas é aquele que fala dessa anunciação, dessa visita do anjo. Lucas é quem fala do encontro de Maria com sua prima Isabel. Lucas é quem descreve o belíssimo canto de Maria, conhecido como Magnificat. Mas mesmo com tão poucas referências acerca de Maria, sua breve aparição nas Escrituras, ela nos proporciona
muitos ensinamentos que vão para além da maternidade. Seu jeito simples, singelo, sua firmeza, sua fé, nos toca a alma e o coração. O que aquela menina pobre da periferia de Israel tem a nos ensinar hoje? Maria era uma adolescente como qualquer uma da sua região, da sua época, do seu tempo. Vivia a expectativa de um casamento com o maravilhoso José, carpinteiro mais cobiçado da redondeza. Maria ia casar com ele. Era da descendência de Arão, ou seja, uma família de sacerdote. Por causa disso, o seu caráter havia sido construído no seio de uma família que temia a Deus, que amava a Deus. Certamente, Maria ouviu de seus pais as mais belas e incríveis histórias da relação de Deus com seu povo. Era comum que as famílias passassem oralmente aos seus filhos as histórias, o conhecimento de Deus. Isso está lá em Deuteronômio 6, versículo 7, que era para ao deitar, ao levantar, ao andar, ao sentar na mesa, antes de dormir, o tempo todo, eram para os pais contarem para os filhos os grandes feitos do Senhor, coisa que nós hoje terceirizamos para a igreja. A gente traz os meninos para a igreja e aqui a igreja se vira para contar para os filhos da gente aquilo que é obrigação minha e sua. Esses ensinamentos, essa rotina de ensinamento ao deitar, ao levantar, esse ambiente favorável para germinar no coração de Maria as grandes expectativas com relação a Deus, fazia parte da rotina. Foi ali, em Nazaré, quem sabe ali na beira de um poço, pegando água, quem sabe na cozinha, preparando um pão para o lanche da tarde, quem sabe na roda de fiar, tecendo ali, quem sabe a sua colcha, seu cobertor, a toalha de mesa do seu enxoval, ali, no dia a dia de Maria, sonhando com o casamento, que o anjo aparece. Que loucura! Um anjo aparecer para aquela menina pobre, insignificante. Que saudação inquietante. É assim que Maria nos é apresentada, e vale a pena a gente lembrar que fazia assim uns 400 anos que o povo de Israel não experimentava uma profecia, uma visitação de Deus, porque Deus estava em silêncio, o céu permaneceu em silêncio, aquele tempo entre o Velho e o Novo Testamento. Mais interessante ainda lembrar que Deus tem uma predileção para aparecer para as mulheres. A primeira epifania foi com Agar, aquela mulher subjugada, sofrida, massacrada por Sara. Foi a primeira pessoa a ter visões de Deus. E aqui agora com Maria, outra vez. Fecha parênteses, não, isso não é feminismo, isso está aqui, não posso fazer nada. Que loucura aquela visitação do anjo, que loucura aquela saudação, alegre-se, fique feliz, o Senhor é com você. É assim que Maria nos é colocada, nos é apresentada, e é com ela que nós vamos aprender um pouco mais hoje. Primeira coisa que a gente aprende com Maria, Maria nos ensina que não existe um lugar mágico, um momento mágico para recebermos uma visita de Deus. Ele nos visita no cotidiano da vida. Esse é o grande mistério das visitações de Deus. Deus presenteia a nossa rotina, chata muitas vezes, com as suas aparições. O ordinário da nossa vida é visitado pela presença extraordinária de Deus.
Mas muitas vezes nós deixamos de experimentar esse extraordinário movimento, visitação de Deus na nossa vida, porque nós não damos espaço para que Deus nos visite na nossa rotina. Ficamos sempre à espera de algo espetacular, de um momento espetacular, que muitas vezes não acontece. Deus faz coisas espetaculares? Faz. Mas a coisa mais espetacular que Deus faz é encontrar comigo e com você, hoje, amanhã, depois de amanhã, ao deitar, ao levantar, ao fazer comida, ao ir trabalhar, ao cuidar dos filhos, a ter conta para pagar no banco. São nesses momentos da rotina que Deus espera se encontrar conosco. Maria sabia que Deus tinha esse jeito. Ela conhecia a história de Deus com o seu povo. Sabia das muitas visitações de Deus por meio de anjos na vida, na história do seu povo. Mesmo Deus estando em silêncio há tanto tempo, Maria conhecia esse jeito de Deus chegar. Mas muitas vezes a gente não reconhece essa presença de Deus. Eu lembro quando Jesus ressuscitou e Maria Madalena foi lá no túmulo no dia seguinte, lá visitar. Chegou lá, o túmulo estava vazio e ela chorava. E alguém perguntou assim, mulher, por que você está chorando? Ela falou, roubaram o meu Senhor, não sei onde o puseram. Era Jesus, mas Maria achou que ele fosse um jardineiro. Quando os discípulos, Cleopas e o companheiro, estavam indo de volta para Emaús, Jesus aparece no meio deles e fala, por que vocês estão tristes? O que está acontecendo? E eles começam a falar. Eles não reconhecem a presença de Jesus na vida, no caminhar. Os discípulos de Emaús só reconheceram Jesus quando ele fez um gesto comum do dia a dia, que era partir o pão. Foi ali, naquele gesto simples de partir o pão, que eles viram que era Jesus. É nesse cenário comum da vida que Deus deseja nos visitar, transformar de maneira surpreendente a nossa história, a nossa rotina, modificar tudo aquilo, aquele lugar comum, aquela vida comum. Quando a nossa vida comum é invadida pela visitação de Deus, tudo se transforma, tudo modifica, o ordinário vira extraordinário, o natural vira sobrenatural, quando a presença de Jesus é percebida no dia a dia da nossa vida. Quantos de nós estamos aqui nessa noite necessitados de ouvir aquela voz que diz, fiquem felizes, fiquem felizes, o Senhor está com vocês. Quantos lares aqui nessa noite precisam ouvir aquela palavra da boca de Deus que fala assim, fiquem felizes, fiquem em paz, o Senhor está aqui. Quantas dificuldades, crises seriam evitadas ou melhor elaboradas na nossa vida, na nossa família, na nossa profissão, se percebêssemos a presença de Jesus no nosso dia a dia. Jesus nos visita. Jesus está disponível. Nós é que não temos olhos, coração, sensibilidade para perceber Jesus presente. Para muitos de nós, ele não passa de um jardineiro. E assim, nós vamos perdendo a bênção de ter essa presença transformadora de Jesus, do Senhor, na nossa rotina. Segundo o ensinamento, é que Maria nos ensina que diante da visitação de Deus, da proposta de Deus, nós precisamos nos posicionar. Valdir Stuernagel, ele diz o seguinte, pedir o ventre, o útero, não é pouca coisa. Agora, ofertar o ventre é coisa grande. Que proposta era aquela para aquela menina?
quais as consequências daquilo. Maria podia falar, não, passo. Próxima da fila, estou fora. Vou ser apedrejada. Como é que eu vou contar isso para José? A fila, né, para José está grande. Como é que eu vou contar isso para ele? E meus pais? Quem é que vai acreditar numa história dessa? Eu fiquei grávida do Espírito Santo, tá? Vou dar à luz a um filho, que senão vai ser Jesus, porque ele é filho do Deus Altíssimo. Uma nuvem vai me envolver. Gente, quem é que vai acreditar nessa história de Maria? Mas essa foi a proposta do anjo. E mandou ela ficar feliz. Maria não contava com a compreensão de ninguém. Jamais as pessoas iriam compreender. Tanto que José não compreendeu. Ele falou, eu vou deixar ela secretamente e vou dar o fora. Não encaro isso de jeito nenhum, não sou o pai desse menino, não tenho nada a ver com isso. Tudo bem, prazer, Espírito Santo, mas não vou mexer com isso, eu vou embora, estou fora. Foi preciso do anjo ir lá conversar com José, para que José não declinasse do casamento com Maria. O apedrejamento já não era tão comum assim naquela época de Maria, mas ainda era um castigo para quem fosse pega fazendo o que Maria fez. E os seus pais? E a linhagem sacerdotal da família de Maria? Que vergonha! Maria ficou sem fôlego. Aquela Maria bonitinha do presépio, aquela menina, passou por um susto, ela ficou sem ar. Ela sabia dos riscos, ela sabia do que ela corria. Mas mesmo assim, Maria decide entregar o seu bem mais precioso, seu útero, seu ventre, e passa a sonhar o sonho de Deus. Maria fica grávida do sonho de Deus, chamado Jesus. Muitos de nós não temos essa disponibilidade, não experimentamos essa vida abundante que Jesus prometeu, porque não estamos dispostos a nos deixar engravidar pelos sonhos de Deus, por mais absurdos que esses sonhos nos pareçam, por mais que consequências da nossa reputação ir pelo ralo, da nossa imagem ir para o ralo, de sermos incompreendidos por todos. Muitos de nós não engravidamos dos sonhos de Deus, sequer sonhamos os sonhos de Deus, porque temos medo, porque somos covardes, sim, porque não temos a coragem que essa menina pobre da periferia de Israel teve quando disse, sou serva do Senhor, que se cumpra em mim. Essa é a declaração mais corajosa que eu conheço. Que se cumpra em mim. Não existe discípulo de Jesus em situação de neutralidade, em situação em cima do muro. A revelação ou a visita de Deus nos coloca diante de escolhas e decisões que são cruciais na vida. Ou obedecemos ou não. Ou dizemos sim, eu aceito, ou dizemos não, muito obrigada. É sempre uma questão de decisão. E Maria nos ensina que se o nosso conhecimento de Deus não for responsável pelas nossas decisões e escolhas mais íntimas, não podemos ser discípulos de Jesus. Não podemos fazer parte do seu reino. Jesus disse, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? E eu pergunto, por que nós temos tanta dificuldade em obedecer? Ninguém gosta de obedecer. Os nossos filhos têm um problema com isso, não é verdade? Você fala, não pode,
e ele insiste em poder. É desde pequenininho que é a nossa luta para ensinar os nossos filhos a obedecer. Muitos pais estão desistindo disso e largam o menino, deixa o menino fazer o que quiser. Um ramo da psicologia fala que a gente não pode tolir a criança, senão ela vai ficar traumatizada, vai ter problema, vai jogar pedra na lua, etc, etc. E as crianças estão crescendo, a maioria delas, completamente desorientadas, porque não sabem obedecer. E vão crescer e não vão obedecer a Deus, porque se você não obedece o seu pai a quem você vê, você vai obedecer a Deus a quem você não vê? Não vai. Muitos estão a chamar Jesus de Senhor, Senhor, nas suas orações, nos louvores, na devoção, mas quando Deus chega e fala, olha, eu tenho uma proposta para você, é essa. Próximo, passa para frente, não dou conta, não é para mim. Jesus disse que esse que ouve as palavras e não pratica, e o nome disso é teologia, ouvir a palavra e praticar. Jesus disse que esse é aquele que constrói a casa na areia, que em vindo a tempestade, em vindo o vento forte, a casa não permanece de pé. E é por isso que muitas das nossas casas, das nossas vidas, das nossas famílias estão ruindo, estão dissolvendo, porque as pessoas não querem obedecer a Deus. Quantas pessoas procuram os pastores de suas igrejas, os líderes de suas igrejas, chegam com suas demandas, com seus problemas, o pastor orienta, abre a Bíblia, mostra o caminho, a pessoa sai do gabinete pastoral e faz do jeitinho que ela quer. Aí depois vem, pastor, ora por mim, ora para o meu casamento, ora para o meu filho. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Maria nos ensina a obedecer apesar dos pesares. Terceiro ensinamento. Maria nos ensina que a visitação de Deus suscita em nós adoração, louvor e reverência. E eu esqueci de botar um acento no L, e reverência. Lucas, capítulo 1, versículo 46 em diante, que é o texto base da música que nós acabamos de cantar, o Cântico de Maria, o Magnificar, começa com uma expressão de louvor. Hoje de manhã o pastor Charles leu o Cântico de Ana e eles são muito semelhantes. Começa com uma expressão de louvor, revela que Maria reconhece sua condição de pecadora, de necessitada de um Salvador. Ela não é melhor do que você, ela não é melhor do que eu. Ela é uma pessoa como eu e você, uma pecadora, um pecador que necessita de salvação. Depois de expressar sua gratidão por aquilo que Deus fizera com ela, Maria volta-se à contemplação do próprio Deus e dá ênfase a três coisas: o poder de Deus, a santidade de Deus e a misericórdia de Deus. Maria se vê tão insignificante, mas isso não incomoda Maria, porque ela sabe que Deus está operando uma coisa grandiosa na vida dela e na história da humanidade. Deus é poderoso, mas também é santo. Aquele que o reverencia verá as manifestações da sua misericórdia e da sua fidelidade no seu dia a dia. Ela relembra no seu cântico os atos poderosos de Deus. Ela fala que Deus é poderoso, que Ele fez grandes coisas, que Ele derrubou os governantes dos seus tronos, exaltou os humildes, realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos. Maria vai falando das grandes coisas que Deus fez, dos atos poderosos de Deus. No passado, Maria revela que há um evangelho a ser proclamado. Deus enviou seu Filho. Ela olha para o futuro como espaço para o cumprimento daquilo que Deus há de fazer.
Ela canta de um Deus que não está restrito àquilo que os homens fazem ou decidem, mas ela canta de um Deus que faz reviravoltas nas atitudes humanas e nas estruturas sociais. Finalmente, ela canta da ajuda e do amparo que Deus dá ao seu povo que é oprimido, ao seu povo que é perseguido, ao seu povo que vive prisioneiro de uma estrutura diabólica. Deus envia Jesus, o Messias Salvador, que havia sido prometido a Abraão e agora cumpre na vinda de Jesus por meio do útero, do ventre de Maria. Aquilo que a gente viu semana passada na pregação do Carlinhos. Isso é aquilo. Isso que está acontecendo aqui hoje é aquilo que Deus disse que aconteceria lá atrás. Muitas outras coisas Maria me ensina, Maria me confronta, mas eu fiquei com essas três. As três atitudes de Maria que me falam ao coração nesses dias: disponibilidade, obediência e adoração. Maria era uma pessoa normal, humana. E é bom que a gente veja Maria assim. Fica mais fácil a gente aceitar a nossa humanidade. Fica mais fácil também crer que é possível experimentar na nossa vida do dia a dia as incríveis aparições e visitações de Deus. Precisamos aprender com Maria que a caminhada cristã é feita de dias de profunda alegria e exaltação, mas é feita também de dias de recolhimento confuso, de certezas, mas também de dúvidas, de perguntas, de respostas, mas também de silêncios, de coisas e situações que vão muito além da nossa compreensão. E é nessas horas que, ao invés da gente ficar numa discussão, numa elaboração, muitas vezes sem sentido, daquilo que a gente não compreende, é que a gente também aprende com Maria a guardar no coração essas coisas e a meditar nelas. Lucas 2,19. Aprendemos com Maria a viver disponíveis, prontas para a visita de Deus, para a chegada do anjo. Aprendemos com Maria que quando o anjo chega, que quando Deus irrompe a nossa vida e nos faz uma proposta, aprendemos com Maria a obedecer prontamente, mesmo que assustados, mesmo que sem compreender. Aprendemos com Maria a ter um coração de adorador, que louva e agradece por aquilo que Deus é, fez, faz e fará. O que Maria tem é um coração bem maior do que a boca. Uma atitude de escuta, parecida com outra Maria, aquela que ficava quedada aos pés de Jesus a ouvir-lhe a voz. Quem deseja aprender com as Marias sabe que o melhor é escolher a melhor parte, e a melhor parte é estar aonde Jesus está. Que a melhor parte é seguir os passos de Jesus, que é pisar aonde Jesus pisa, que é olhar aquilo que Jesus olha, que é tocar aquilo que Jesus toca, que é sentir aquilo que Jesus sente. Precisamos de aprender com a Maria, não só a beleza, a singeleza da maternidade, mas mais do que isso, aprender com Maria o que é ser um servo, uma serva, que diz essa declaração: que se cumpra em mim.
Que Deus nos abençoe e que a gente possa levar Maria no nosso coração, do jeito certo, para a nossa vida, para a nossa meditação durante essa semana.